Olá, você quer saber o que te espera para o futuro após a pandemia? Aqui nós vamos conversar sobre isso no Cultura e Cidadania em Foco. Olá, eu sou o professor Jovi Barbosa e também advogado, e estou aqui com um amigo, o Renato Ribeck, que é advogado e também empreendedor. Nós vamos falar um pouquinho da questão futuro, mas antes quero cumprimentar meu amigo Renato. Seja bem-vindo. Cultura e Cidadania em Foco. Obrigado, Jovi, é um prazer. Então, Renato, gostaria de saber de você que é advogado, empreendedor, pai de família, e essa pandemia veio. Ela atrapalhou os nossos negócios? A gente pode dizer que tivemos que rebolar para não deixar a peteca cair? Eu vi até um risco falar que uma pandemia dessa não atrapalha qualquer negócio. Vemos e temos notícias aí diariamente de amigos, de parceiros, de grandes empresários quebrando, várias pessoas restando aí desempregadas. Então, não podemos falar que a pandemia não afetou praticamente o mundo inteiro. É verdade. Porém, de outro lado, sabemos que muita gente deixou de atuar no ramo ou modificou a maneira que atuava e acabou crescendo no ramo, né? Isso que é bastante interessante, a pessoa se oportunizar e conseguir ali fazer um proveito da situação, né? Certo. É possível dizer que, então, foi a hora de mostrar resiliência? Não só resiliência, né? Mas aqueles que não tiveram a sorte de se aproveitar, vamos dizer assim, de uma situação. Tem aqueles também que estavam preparados, né, Jovi? Falar que não colocam todos os ovos na mesma cesta, que eles conseguem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, certo? Né? Então, a pessoa que estava preparada, conhecedora, vamos dizer, dos recursos que ali estavam perto, que conseguiu administrar essa situação, eu acho que conseguiu aí sobreviver e aprender com a pandemia, que modificou e ainda vai ficar por muito tempo, né? E não é fácil, né? Na verdade, o Renato está falando, muita gente foi pego de surpresa e tal, mas aqueles cuidados, por isso que tem aquela história, né? Ser precavido é uma das grandes virtudes do homem. Não é fácil, obviamente, mas quem aplicou esse conhecimento que o Renato está falando já estava um pouco mais preparado para exercer essa resiliência aí. Renato, o que a gente pode, digamos, esperar do futuro? Se é que a gente ainda não tem um tempo para esperar, para poder falar isso, não se sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Os efeitos da pandemia, pelo menos, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Uma opinião minha, Jovi, Claro. Eu acho que a pessoa tem que aproveitar o tempo para estudar, se informar e conseguir driblar essa situação, essa trágica história que a pandemia trouxe. Então, o que eu fiz particularmente? Durante o tempo que eu tinha que ficar em casa, em home office, eu fiquei estudando, pratiquei novos cursos, conheci novas matérias. Então, a gente aproveita e não perde muito tempo e estuda muito para se preparar, porque a gente não sabe realmente o que vai vir por aí, né? É verdade. Então, no meu conselho é quanto mais você estudar, mais você se aprofundar, assim, vamos dizer, numa matéria ou diversas matérias ainda que seja, você não fica só na sorte daquilo acontecer, mas você fica preparado para uma oportunidade. Beleza. O que não podemos aí, né, Renato, com toda certeza, acho que você compartilha dessa ideia, não podemos perder as esperanças, não é verdade? Não, acho que a esperança é a que nos move, né, Jovi? Então é aquela que a gente está sempre existe uma luz ao fim do túnel, que a gente tem que buscar sempre, procurar sempre o melhor para a gente, né? Entregar o ouro jamais, né? Eu costumo dizer, Renato, que a gente tem que estar sempre preparado para o novo, né? Apareceu o coronavírus que ninguém esperava, né? E esse foi o novo, apesar de outras pandemias já terem preocupado muito a gente aqui, como, por exemplo, a gripe espanhola, que é histórica, mas existiu, depois daquele H1N1, que muita gente falou, mas acabou não fazendo todo esse estardalhaço, né? Então, estar preparado para o novo. O que você acha em termos futuros? É possível dizer que estamos livres agora, depois de uma pandemia dessa, do coronavírus? Estamos livres de uma outra?
Jovem, eu vou aqui chutar, né? Porque não é a minha especialidade, evidente, como já disse, eu sou advogado, mas assim, tudo pode acontecer, né? Sem dúvida. Como eu falo, a pandemia está aí e até há pouco tempo estava do outro lado do mundo e rapidamente ela atingiu a todos nós e vários outros países. Então, assim, as coisas acontecem e nós temos que estar preparados, ligados principalmente a Deus, mas estar preparado junto com a família para que isso não me traga tanto prejuízo quanto nos trouxe. Tá certo. Aqui, Renato, eu vou fazer uma pergunta para você, talvez seja a última pergunta do nosso bloco aqui. A gente não pode falar muito de política, mas pelo mundo inteiro a pandemia foi politizada na maioria dos países, né? Essa politização, não falando exatamente de política, não é esse o nosso foco aqui, é mais cultura, né, e cidadania. Nós podemos dizer que quando a gente identifica essa questão politização, uma pandemia como essa, de que o ser humano está ficando mais cruel? Olha, Jovem, é evidente que aqueles que se aproveitam da pandemia para fazer política, e o pior é que nós não podemos, assim, saber desses resultados de pronto, e nós só saberemos disso no futuro. Então, como toda situação ruim que nos atinge, eu acho que tem que ser uma lição, vou falar do brasileiro, mas para o mundo, né, para não deixar que venha, a princípio, venha se melhorar a situação particular, mas sim o bem público, o bem em geral. Então, tomara, e eu espero que isso se modifique, mas que a política não fique em primeiro lugar, mas fique em primeiro lugar o bem social, viu, Júlio? E o ser humano, principalmente. Olha, quero agradecer muito, Renato, essa troca de ideia contigo, porque foi fantástico. Você vê aí como que a gente, quando tem uma percepção da coisa, não importa a sua profissão, né? Hoje em dia, nós sempre falamos aqui no Brasil uma coisa, Renato, que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, nós estamos aqui participando dessa frase hoje, porque nós somos médicos e estamos aqui conversando um pouco, e até futuristas, né? Exatamente. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Júlio. Olha, espero que você tenha gostado aqui. Por favor, se inscreve no canal, dá o seu like aí e compartilhe o vídeo. Assim você nos auxilia, nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para você aqui no Cultura e Cidadania em Foco. Até a próxima!